Gravar. Compartilhar a tela. Então, no caso de eu querer fazer 3 notas que subdividam o compasso da mesma forma, eu tenho 2 opções. A primeira opção que eu vou lançar a mão aqui é deformar o valor da semínima. Ou seja, originalmente caberiam 2 semínimas no compasso. Como eu quero 3, eu vou indicar que eu estou deformando o valor dela, usando uma key alta. Como é que a gente faz isso? Aqui nessa aba onde tem Note Input, que eu não sei como é que é no Sibelius em português, deve ser entrada de notas, alguma coisa assim, né? Vocês vão ver que tem essa abinha aqui, né? Dos tuplets, tá? Então, quando eu clico na setinha, eu posso botar duplet, triplet, que eu mostrei para vocês, ou outro, tá? Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês que interessante que é isso, tá? Então, essa key alter aqui, eu posso escrevê-la de várias formas, tá? Deixa eu colocar aqui, ok? Olha só. No momento em que eu criei uma key altera, uma tercina nesse caso, né? Com a semínima, agora eu posso colocar 3 semínimas dentro do compasso. Deixa eu botar aqui uma figura branca aqui. Eu vou tocar para vocês escutarem, tá? Deixa eu botar mais volume só. Mixer, vou botar no máximo esse volume aqui. Aí, vê agora. Todo mundo escuta? Então tá, olha só. Perceberam o efeito da tercina? Tá, 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 tam, 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 tam. Ok? Bom, Prof. Arthur, qual era a outra opção? A outra opção de escrita. Deixa eu tentar achatar aqui, não sei como é que eu faço isso. Aqui em cima? Deixa eu ver. Não sei fazer. Enfim. Sir. Diga. Sir. Diga, Gabriel. O Arthur Schroeder caiu de novo e está pedindo para entrar. Deixa eu adicionar mais alguns compassos aqui e aí eu vou poder mostrar para vocês. Então tá. Uma outra forma de eu fazer isso aqui, como eu disse para vocês, neste caso aqui eu deformei, tá? Eu deformei o valor original da semínima. Ou seja, essa semínima valia originalmente 1 tempo. Ela valia 1 tempo. Agora ela está valendo 0,66 tempo. Vocês entendem isso? Sim. Ou seja, Sim. ela vale 2/3 de tempo. Como assim, professor? Sim, ela vale 2/3 de tempo. Complicada a matemática, gente? Então, ela vale 2/3 de tempo. Repare. Eu tenho 2 tempos. Tá? Ela vale 2/3 de tempo. Cada tempo, se eu dividir em 3 partes, tá? Ela vai valer 2 das 3 partes de cada tempo. Então, se ela vai valer 2 das 3 partes de cada tempo, vai sobrar uma parte para cada tempo que ela não vai valer, que é o que vai fazer sobrar a outra nota da tercina. Tá? A conta é simples, aqui ela valia 1 tempo inteiro, aqui agora ela vale 0,66 tempo. Tá? E aqui, nesse caso, como a gente sabe, vale 0,5 tempo, que é meio tempo. Tá? Bom, música tem uma proximidade bastante grande com a matemática, o negócio é esse aí mesmo. Tá? Neste caso aqui, então, eu estou fazendo uma key alter chamada aumentativa, galera. Tá? Ou seja, eu estou expandindo a quantidade de figuras que eu uso. Uma key alter aumentativa. Eu posso também fazer uma key alter diminutiva. Olha só que interessante. Eu posso deformar
Eu vou tocar do mesmo jeito. Mas eu posso deformar. Repara. Ao invés de deformar semínimo, eu vou deformar. Eu continuo querendo colocar 3 figuras dentro de um compasso. Tá? Proporcionalmente dividido. Tá? Dividido em 3 partes iguais. Eu posso deformar a colcheia. Como que eu vou fazer no caso da colcheia? Só antes de eu falar nessa outra possibilidade. A quiáltera, tá? Quando a quiáltera está sobre colcheias ou semicolcheias, a gente só bota o número da quiáltera em cima do colchete aqui. Isso está marcado em azul. Como essas figuras aqui não têm colchete, então a gente é obrigado a colocar ou uma ligadura, assim, curva, ou um colchete. Tá? Existem várias formas da gente grafar. Vou mostrar para vocês aqui algumas, tá? Opa! Por exemplo, a quiáltera pode ser grafada de mais de uma forma. Essa forma que está ali é a mais normal, tá? Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui sem... Olha ali, ó, eu posso tirar o bracket. O que é esse bracket? Bracket, ele é o colchete. Por que aqui está auto bracket? Porque aí o Sibelius vai reconhecer automaticamente. Quando for colcheia, ele não vai botar esse bracket, porque as colcheias estão ligadinhas e vai dizer que aquelas 3 que estão se unindo para formar aqui a outra de 3. O auto bracket reconhece que essa semínima não tem colchete, então ele automaticamente coloca o bracket, que é o colchete. Tá? Vou voltar aqui. Agora, outra coisa, na apresentação, tá? A apresentação daqui, ó, eu posso simplesmente colocar um número. Eu posso colocar, olha que legal aqui, ó, eu posso colocar o ratio. Olha o que é o ratio. Ratio é a escala, né? Ou seja, é 3 onde seriam 2. É isso que aqui a Altera está mostrando. Isso aqui não é tão comum, tá? Isso aqui é mais comum quando a gente está explicando para os alunos. Eu posso colocar essa forma mais completa de expressar aqui algo. 3 onde eram 2. Ok? Eu posso colocar ratio note. Ou seja, 3 onde eram 2 semínimas. Então, o Sibelius me permite, ou eu posso não botar nada ali, ó, se eu quiser. Professor, mas se tu não botar o 3 ali, não vai ter como saber o que é Altera, né? Tem como. Por exemplo, se eu tenho uma música que tem muitas repetições de quiáltera num ostinato, aí eu posso botar no primeiro compasso as quiálteras e depois eu escrevo simile, e aí eu não preciso ficar botando mais, aí a gente já sabe que é assim. Tá? Mas por padrão a gente coloca só um número. Tá? Quando a quiáltera é muito exótica, por exemplo, uma quiáltera de 17, aí talvez seja interessante eu colocar o ratio, onde eu vou dizer 17, onde eram 16. Tá? Embora, se a gente analisar com calma, a gente sempre vai descobrir esse ratio, essa razão que tem entre um e outro. Tá? Vou deixar aqui no number, que é o padrão. Agora eu vou para a colcheia. Reparem que aqui na colcheia, vocês viram que aqui quando eu botei o ratio, ficou 3, onde eram 2. Não foi isso? Eu vou deixar o ratio aqui só para vocês verem. Tá. Agora, galera, aqui eu vou escrever quiáltera também, tá? Só que neste caso aqui vai ser uma quiáltera diminutiva. Vou ver se ele vai deixar eu escrever isso que eu quero. Não deixou. Eu vou ter que fazer diferente aqui, ó. Vou entrar no triplets, vou em outros. Eu vou aqui em... Vou ver se tem aqui, formato.
Eu quero... Ele não vai me deixar digitar outro aqui. Ele não vai me deixar fazer isso aqui. Ah, ele vai deixar assim. Eu posso botar aqui, ó. Aham, deixou. Então, reparem, neste caso aqui, importante destacar que esse tipo de Q-alter aqui, Q-alter aumentativo, é muito mais comum neste caso, tá? Aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma Q-alter diminutivo. Por quê? Originalmente, caberiam 4 colcheias no meu compasso. Aqui cabem só 3. Se eu for visualizar aqui o ratio, a razão aí, que tem... né? Eu vou botar aqui ratio. Olha só. Vejam que o ratio está diferente. Aqui ele não colocou o colchete, porque as colcheias já têm um colchete natural dela. Tá? Então aqui ele está botando 3 onde eram 4. Ok? Vou dizer para vocês que isso aqui é muito incomum. Tá? O mais comum disparado, tá, é que a colcheia seja utilizada assim, ó. Assim. Ou seja, para eu colocar 3 onde eram 2. Aqui nesse caso, para fazer uma Q-alter aumentativa. Bom, galera, eu estava mostrando para vocês no Word. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu estava mostrando para vocês no Word o valor relativo das figuras. Então, reparem que de 2 eu pulo para 4. Né? Quando eu quero fazer uma Q-alter que tem 3, eu posso fazer uma Q-alter de mínimas, que vai ser uma Q-alter aumentativa, ou eu posso fazer uma Q-alter de C mínima, que seja diminutiva. Agora, imaginem que eu queira fazer uma Q-alter, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ser mais, eu vou ser mais objetivo agora aqui. Tá? Eu posso ter um compasso onde o tempo é a unidade de tempo que preenche, tá? Eu posso ter a subdivisão binária do tempo. Eu posso ter também a subdivisão ternária do tempo. No caso, eu vou usar essa aqui alta, tá? O próximo passo, então aqui eu tenho, ó, vamos começar aqui no compasso 6, ó. Tá, 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 tá. No caso aqui eu preciso botar aqui alta também. O próximo passo, para fazer 4 por tempo, eu não preciso de Q-alter, porque aí é só eu escrever a semicolcheia. E aí agora, bom, eu tenho uma nota por tempo, aqui eu tenho 2 por tempo, 3 por tempo e 4 por tempo. E agora, se eu quisesse fazer 5 notas por tempo? Ué, por que o meu... É para responder? O meu compartilhamento estava pausado, né? É que tu não compartilhou a tela correta. Se tu sai da tela que tu escolheu compartilhar, ele deixa como pausado. Verdade. Então, olha só. Agora vai. Aqui eu escrevi uma figura por tempo, 2 figuras por tempo, depois 3 figuras por tempo. Quando eu vou escrever 4 figuras por tempo, eu já não preciso usar Q-alter, porque eu tenho uma figura que expressa isso, que é a semicolcheia. Agora, se eu quiser usar 5 figuras por tempo, qual a figura eu vou utilizar para fazer Q-alter? E aí? Colcheia? Mas repare. C mínima? Então, eu quero botar... Repare, eu quero botar 5 notas dentro de um tempo. Tá? O meu normal é botar 2, 4, 8 ou 16 dentro de um tempo. Porque aí eu posso usar colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Mas eu quero botar 5 notas dentro de um tempo. A questão é, qual figura eu vou escolher para
deturpar o valor dela e criar essa possibilidade de 5 dentro de um tempo. Semicolcheia. Por que semicolcheia? Daí tu pode Eu botar um coloquei na negocinho com colcheia. 5 em cima. E tu pode usar uma fusa também, Então, pelo que eu entendi. Tu pode usar uma fusa e uma semicolcheia. verdade. Agora pensem junto comigo, isso aqui é muito importante. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entenderam que há. Tá? Repara, no momento em que eu quero escrever 5, eu vou de novo me colocar naquela possibilidade. Agora, vou fazer uma quialtra aumentativa ou diminutiva. Eu posso pegar a semicolcheia e criar uma quialtra aumentativa, ou seja, colocar 5 onde deveriam ser 4. Ou eu teria que fazer uma quialtra diminutiva. O problema é que, para me fazer uma quialtra diminutiva, a próxima figura que vai valer menos do que essa seria a fusa. Só que a fusa, repara, eu posso colocar 8 fusas dentro de um tempo, não é verdade? Se eu quisesse fazer uma quialtra diminutiva, eu ia ter que botar a seguinte razão. 5 aonde eram 8. Eu quero 5 onde deveriam ser 8. Se eu uso a semicolcheia, eu vou dizer 5 onde deveriam ser 4. Ou seja, muito mais perto 5 de 4 do que 5 de 8. Vocês entendem? Tá claro isso? Senão eu repito. Isso é muito importante. Deixa eu só encostar a porta aqui por causa dos sonzinhos da natureza. Isso é absolutamente importante, galera. Deu um riscão ali, ó. Mas a gente pode limpar o riscão, ó. Olha só, viu só? É chique. O que eu não entendi foi por que não pode ser 5x4. E não pode ser aumentativo. Não, pode ser, mas repare. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu olhar o olho no olho para vocês aí agora. Repare. No compasso 2x4, galera. Quando eu quero dividir um tempo, eu quero dividir um tempo em 4 partes. Qual a figura que eu uso? A semínima. A semínima, tá. Ok. Semínima não, semicolcheia. Semicolcheia. Eu quero dividir um tempo em 4 partes no compasso 2x4. Semicolcheia. Deixa eu compartilhar lá de novo. Para isso ficar claro. Tá? Olha aqui, eu quero dividir um tempo em 4 partes no compasso 2x4. Eu uso a semicolcheia. Ok? Sim ou não? Sim, certo. Ok. Mas e se eu quisesse pegar um tempo e dividir em 5 partes? O que seria mais correto eu usar? Eu deformar a semicolcheia ou eu deformar a fusa? Ah, não. A semicolcheia, certo? Então, o Gabriel tem dúvida, mas por que eu não posso deformar a fusa? Bom, Gabriel, tu pode deformar a fusa com diminutivo. Repara, só que se tu pensar na razão de deformação do valor da nota, tu vai ver que a fusa, originalmente, tu precisaria de 8 fusas para preencher um tempo. Ok? 8 fusas. Concorda comigo? Sim. De 8 fusas para um tempo. Ou tu precisa de 4 semicolcheias para um tempo. O número que eu quero é 5 figuras dentro de um tempo. E os 5, tu acha que está mais próximo das 4 semicolcheias ou das 8 fusas? Das 4 semicolcheias. Então, é mais fácil eu deformar o valor. Eu preciso deformar menos o valor da semicolcheia para chegar nas 5. Entende? Porque a razão, no caso, se eu deformo a semicolcheia, eu vou ter 5 onde seriam 4. Se eu deformo a fusa, eu teria 5 no lugar de 8. Entende? Sim. Então, neste caso, o próximo compasso, a melhor forma de eu fazer seria... Por algum motivo ele está bugando. Tá, acho que vai dar. Então aqui, eu vou escrever o compasso 10 agora aqui, tá? Então, aqui no compasso 10, o ideal seria que eu vou botar outro aqui, tá? Ó, 5, onde deveriam ser 4. Tá? E aí ele automaticamente vai botar
5 semicolcheias. A semicolcheia valia 1/4 do tempo. Agora ela vale 1/5 do tempo. Bom, e se eu quiser botar 6 figuras, professor Arthur? 6 figuras. Posso continuar usando a semicolcheia. Eu vou aqui, de novo, na alta e vou colocar 6 onde deveriam ser 4. Repara. Então, assim. Ou seja, eu estou deformando o valor dela. Assim como eu poderia escolher botar 7. Mas aí eu pergunto para vocês. 7 já fica mais perto da fusa ou da semicolcheia? Da fusa. Da fusa. Porque a fusa, geralmente, eu boto 8 por tempo. Então, se eu quero botar 7 por tempo, melhor usar a fusa nesse caso. Então, eu posso botar uma fusa aqui, tá? Aí eu venho aqui, vou em outro, e aí eu boto a razão. 7, onde seriam 8. E aí é só alegria. Vocês estão entendendo qual é o raciocínio, galera? Eu vou deturpar o valor daquela figura cujo valor original esteja mais perto daquela outra que eu quero chegar. Isso está claro ou não? Senão eu posso explicar de outras formas. Não é uma coisa tão intuitiva assim. Tá claro, senhor. Sim. O que eu não entendi, não é que eu não entendi, uma dúvida. Sim. Se eu for botar 6, eu posso usar a fusa também? Porque, tipo, tá igualmente próximo da fusa da semicolcheia. Tu pode usar a fusa, tá? Mas eu vou te dizer que é bem menos comum tu usar a fusa, tá? É bem menos comum. É mais comum tu usar a semicolcheia. A semicolcheia, quando vai virar 6, tá? Ela tá na metade do caminho, entre o 4 e o 8. Concorda comigo? Então, a tua dúvida é mais do que plausível. Poxa, se o 6 está na metade do caminho entre o 4 e o 8, por que ele está usando a semicolcheia? Bom, eu estou usando a semicolcheia porque este compasso aqui tem a chave. E é puramente por uma questão de uso, tá? É puramente por uma questão de uso. É muito comum, tá, que apareça o seguinte fenômeno. Olha o que eu fiz aqui nesse compasso agora. Tá. Quer dizer que aqui, ó, eu vou entender que eu tenho uma aqui alta de 3 colcheias, só que uma das colcheias está bifurcada. Olha que loucura isso aqui. Bah, agora viajou na maionese. Então, pois é, o céu é um pouco longe, né, Murilo? É aquela história. Mas é como eu disse, não pode haver nenhum fenômeno musical que não seja passivo de notação. Em música tonal, especialmente, porque esse sistema de notação musical foi desenvolvido para música tonal, né? Para música com afinação dodecafônica. Então, assim, eu tenho que poder fazer, né? Claro, se eu tivesse isso aqui assim, ó, já não faria mais sentido, ó, por exemplo. Já não faria mais sentido estar esse 3 aqui. Aí melhor seria, então, eu colocar o 6 dessa forma, tá? Mas quando está mesclado, como nesse caso aqui, perfeitamente pode aparecer assim. Que aí a dúvida é, tá, eu vou expressar que a alta dessas duas aqui ou dessas aqui? Não, eu vou pensar que é uma que alta de colcheias e essa colcheia foi subdividida. Tá? Então, por causa desse tipo de fenômeno, é muito mais comum que aqui apareça 6 do que apareça 7. Perdão, que seja com a semicolcheia do que com a fusa. Tá, Gabriel? Bom, é doideira, galera. O conteúdo de Quialteras, eu recomendo muitíssimo que vocês peguem lá o Bourmiel-Med, ou outro livro de teoria da preferência de vocês, e que vocês leiam esse capítulo de Quialteras aumentativas, Quialteras diminutivas, né? Que vocês leiam com bastante cuidado, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente não fixa na primeira apresentação dele, tá? Mas vamos seguindo aqui, ó.
Depois, se eu quisesse 8 figuras por compasso, aí era fácil. É só pegar a... Aí tu põe a fusa. Eu ponho a fusa. Mas daí não é uma que altera, é a mesma coisa que a semicolcheia, né? Divide em 4. Aí não é que altera, porque aí é o valor original dela. É o valor original dela, né? Não é que altera. Ok? Bom, se eu quisesse botar 9 ao invés de 8 por tempo, eu vou seguindo a mesma lógica. Eu vou continuar botando a fusa com 9, né? Então, eu sei que depois a fusa vale 8 e a semifusa é 16, né? Então, enquanto estiver mais perto do 8, eu vou usando a fusa. Quando começar a ficar mais perto do 16, da semifusa, eu vou usar aqui a outra com a semifusa. Tá claro isso? Uma dúvida, senhor. Hã? A minha única dúvida é, tem casos práticos de utilizar, digamos, uma key altera difusa, esse tipo de coisa? Sim, se a gente pega umas peças mais... Porque... Ele faz assim, às vezes Chopin pega uma nota, ele tem uma frase que ele quer criar com uma escala que obedece uma quantidade de sequência de notas, tá? Ele quer botar todas aquelas notas. Aí o cara não conta nesse caso, o cara só pega a primeira e o cara sabe que a última tem que chegar na cabeça do próximo compasso. E aí ele quer botar uma escala inteira ali dentro, entendeu? Ele quer botar um... Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O máximo que eu tinha visto era a sextina. Não, mas pode existir, sim. Na época da faculdade, inclusive, né, Murilo? Na época da faculdade, eu fazia uns exercícios de leitura métrica de um cara chamado Webern. E lá tinham que altas de 17, de 21, tinha essas coisas bem esdrúxulas, tá? Mas reparem, olha só Chopin. 48. Não, 40 e poucos não, aí fica... Olha agora. Ou seja, ele bota uma escala... Ele quer chegar até aquela nota e faz uma escala cromática. E tem que encaixar. Tipo, tem que chegar e azar do músico. E aí tu não vai contar, tu tem que botar todas aquelas notas ali. A forma de escrever vai ser uma que alta, porque ela não vai estar na cabeça do tempo, ela não vai encontrar. Né? Então, ó, reparem que ela vai sair fora. Deixa eu botar o áudio original aqui para vocês. Vou interromper um pouquinho aqui, para a gente se ver melhor. Vou ligar o som original, que aí a qualidade do som fica um pouquinho melhor, tá? Podem botar o microfone em mute aí um pouquinho. Todo mundo mutou aí? Então, às vezes o cara bota um monte de nota ali e o cara tem que chegar. O cara tem que tocar. Tá? Quando a gente olhar a partitura, vai aparecer uma coisa horrível.
Mas depois na prática a gente vai ver, ó, eu tenho que tocar essas notas, eu começo com essa, termino com essa, e essa aqui tem que bater na cabeça do tempo. A gente não vai medir o tempo, né? A gente não vai fazer uma coisa de encaixe, assim, né? Então, que viagem. A gente não vai pensar em encaixar, senão a música não fica fluida, né? Então a gente vai pensa na primeira e pensa na última, tá? Professor, diga. Uma última dúvida. Por favor. Se eu quiser, tipo, juntar 220 notas dentro de uma key alter, eu consigo? Ou isso, tipo, não pode? Então, aí tu vai ter que começar a usar aquelas figuras exóticas, né? Tipo, quartifusa, quintifusa, tremifusa, essas coisas exóticas, né? Em geral, esse tipo de figura, que tem um tempo curtíssimo, elas são empregadas mais para aqueles rufos de percussão, né? Então, mas assim, até porque se tu vai tocar notas, alturas, com uma velocidade absurda assim, a gente acaba não ouvindo. A gente não ouve, ela suja totalmente, né? O tempo de ressonância da nota não permitiria tanto. Mas a notação tradicional da música, ela é feita para poder ser possível qualquer coisa, tá? Claro que isso aí que tu tá falando é um exotismo, tá? Não é uma coisa que... Foi hipotético. É uma coisa hipotética, né? Então, mais do que 64 subdivisões do tempo, né? Mais do que 32 já é um absurdo, né? Realmente já é um baita absurdo. Mais dúvidas, galera? Muito confusos ou não? Não tanto. Não, tudo certo. Agora é só aplicar essas key alters aí. Então, eu vou postar, são 3 vídeos que a gente fez hoje, foi uma aula bem densa, tá? Prometo que a próxima semana não vai ser assim. A gente em si já venceu quase todos os conteúdos da linguagem 1, quer dizer que então a gente vai poder ter mais tempo para revisar essas coisas. É natural que as coisas precisem se sedimentar, tá? A gente depois ainda tem que voltar para a leitura rítmica, né? Ainda está faltando compassos alternados para a gente ver e mais alguns detalhes de notação, tá? Na linguagem 1. Mas a gente está relativamente bem assim, com o programa, né? O que é até de surpreender, visto que a gente está com aula online, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Se possível, galera, eu ficaria muito feliz se vocês durante a semana pudessem escutar esses vídeos no YouTube pelo menos uma vez, só para sedimentar. Porque vocês vão ver, vai passar 3 semanas, 1 mês, vocês vão pensar, como é que era aquilo mesmo? Então aí, dá uma olhadinha no vídeo, a coisa se sedimenta. Tá? Mais alguma dúvida que caiba em menos de 1 minuto? Senhor, não é uma dúvida, é uma afirmação. Essas quiatras fazem as músicas sempre ficarem mais bonitas. Elas enriquecem, né? Enriquecem do ponto de vista rítmico. Gente, então... Que? Elas enriquecem a música, né? Do ponto de vista rítmico. Galera, então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês. Acho que a turma tá uma turma bem coesa, assim. Eu tô gostando muito de trabalhar com vocês. E a aula não precisa terminar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô ali pelo WhatsApp para sanar elas, tá? Semana que vem a gente volta lá para a parte rítmica, tá? A gente não vai cantar coisas tão difíceis, mas a gente vai estar praticando um pouco mais do compasso composto, tá bom? Um grande abraço então para vocês e uma ótima semana. Valeu, senhor, igualmente. Valeu, igualmente. Abraço, galera. Abraço. Tchau, Vai ter senhor. aula hoje. Obrigado, professor. Tchau, de nada, valeu.